Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso curso de Cálculo 2 hoje a gente vai aprender como encontrar soluções para as EDOs de segunda ordem, quando os coeficientes são constantes e elas são não homogêneas utilizando o método da variação dos parâmetros. Preparados? Vamos para a aula então. Na aula de hoje a gente vai olhar as EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes que são não homogêneas, assim como na aula passada, só que dessa vez a gente vai utilizar um outro método, que é um método da variação de parâmetros, tá? E para a gente olhar esse método aqui, eu vou fazer uma pequena revisão, lembrando o que acontece quando a gente tinha lá equações de primeira ordem, né? Que elas eram lineares. Como que a gente resolveu pelo método do fator integrante essa equação aqui? A gente resolveu e chegou numa solução que era assim. Não sei se vocês estão identificando, mas aqui, ó, a gente tem um e no fator integrante, na menos o fator integrante aqui, né? O nosso fator integrante era a integral do p de x dx, tá? E aí, então, a gente tem dois termos. A gente tem um termo aqui e outro termo aqui, tá? O fato é que a gente identifica isso daqui de forma similar ao que a gente fez na aula passada, como uma combinação linear de duas soluções. Essa daqui, ó, seria a solução não homogênea aqui, né? Uma solução particular por o fato de existir uma não homogeneidade. E a gente teria uma solução complementar aqui da homogênea complementar a essa equação aqui, tá? Bom, só lembrando disso, isso daqui é só uma lembrança, a gente vai para o método da variação de parâmetros. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar nessa equação com a sua complementar homogênea. Então a gente vai ter aqui a homogênea complementar, tá? E a gente testou na outra aula que isso daqui, ó, esse e na menos integral de p x dx, isso daqui é uma solução do caso homogêneo, tá? Vocês podem verificar na aula passada ou podem até testar, ver se isso daqui realmente é a solução. O fato é que o método da variação dos parâmetros, a gente vai fazer o seguinte: se a gente sabe que isso daqui é uma solução, a gente sabe que a equação ela é linear, então um C1 vezes essa exponencial aqui também é solução, certo? Então é uma família de soluções. O que a gente vai fazer é o seguinte: em vez de procurar uma solução que considera um C1 como um parâmetro constante, a gente vai procurar uma solução considerando um U1, que é como se o C1 fosse um parâmetro variável, fosse uma função. É por isso que a gente chama de método de variação dos parâmetros. E aí a questão é, a gente vai procurar um U1 que faça com que o 1 vezes o y1 que a gente já conhece se torne uma solução dessa equação aqui, tá? Da solução não homogênea, beleza? Então a gente vai ver o que a gente faz. A ideia é que a gente, utilizando essa estratégia, a gente vai conseguir obter essa solução aqui, ó, tá? Porque a gente já viu que isso aqui é uma solução, utilizando o método do fator integrante. Agora, o que esse método da variação dos parâmetros está dizendo é que é possível a gente encontrar essa mesma solução aqui, só que ao invés de fazer o fator integrante, a gente vai supor uma solução e fazer uma variação dos parâmetros. Do parâmetro, no caso C1, a gente vai pôr uma função aqui. Então vamos testar e mostrar como para o caso linear isso funciona. Depois a gente estende para a primeira ordem, né? Depois a gente estende para a segunda ordem também. Então a ideia é o seguinte: a gente vai na EDO, nós vamos substituir aquela proposta de solução, que é uma U1, que a gente não sabe quem é, um fator, é um coeficiente variável, né? Uma variação de parâmetro, e o y1 que a gente já sabe qual é, que é aquele, até eu vou anotar aqui, ó, o y1 é o e na menos integral de p de x dx aqui, ok? Agora, olha só, a gente quer uma solução
para essa não homogênea. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente sabe que aqui, ó, a derivada do produto é o U1 vezes a derivada em x do y1 mais o y1 vezes a derivada em x do u1. Tá? Então, essa derivada aberta fica assim. Agora, a gente vai ver aqui, ó, mais o p de x, que multiplica u1 y1 igual ao f de x. Aí a gente vai multiplicar tudo, a gente vai fazer tudo como diferenciais, né? Então a gente pode olhar isso daqui, ó, em termos do u1, colocando em evidência o u1 aqui, a gente fica com o diferencial do y1 em x mais o p de x, porque eles têm esse termo aqui, né? Mais o p de x. Aí a gente vai pôr aqui, ó, mais o y1 vezes o du1 dx igual ao f de x. Olha só qual que é o detalhe aqui, ó. A gente identificou aqui dentro desse colchetes o diferencial do y1 dx mais o px y1. Só que o y1, ele é a solução dessa equação quando ela é homogênea. Então, quando a gente coloca o y1 aqui, isso daqui é igual a zero. Porque a homogênea é isso daqui é igual a zero. Tá? Eu até vou anotar aqui, ó. Mas o dy1 dx mais p de x vezes o y1, que é esse cara aqui, ele é igual a zero. O y1 é uma solução dessa EDO homogênea. Então aqui a gente vai ter igual a zero. Ok? E aí o que nos sobra é o y1 du1 dx igual a f de x. Assim, ok? Então, a gente fica com, separando as variáveis, né? Separando as variáveis. A gente vai ficar com o du1 igual ao f de x dividido pelo y1 de x. Lembra que o y1 é uma função de x, né? Dx. Então, isso daqui é a função de x, a gente separou o que é x para cá e o du para cá. Então, na prática, o que a gente tem é o u1 de x igual à integral do f de x sobre u1 de x dx. Então, o que a gente olha aqui, ó, é que se a gente usar esse fator aqui, ó, esse u1 vezes y1 é uma solução da homogênea, certo? Então, por isso que a gente usa ele como um parâmetro variável e vê que existe uma certa função que faz com que essa equação tenha solução dessa forma, ok? Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente sabe que o 1 é esse, então o nosso y da parte não homogênea, ou y particular, né, a solução particular da equação não homogênea, ele vai ser o y1 que multiplica a integral da f de x sobre y1 dx. Tá? Porque a gente está procurando exatamente uma solução particular do tipo y1, u1, y1. E a gente achou um u1 aqui, ok? Então, essa aqui é a solução da parte não homogênea, tá? E a solução da parte homogênea é o C1 y1 de x. Vou colocar de x aqui. Certo? Então, esse daqui é o que a gente chama de solução particular da não homogênea e solução complementar da homogênea associada.
a nossa EDO. Só que se a gente olhar para isso daqui, ó, né, a gente pode abrir os termos e a gente vê que a solução geral, ela é o quê? Eu vou começar por essa daqui. Quem que é o y1? É o e na menos integral de px dx, vezes a integral do y1, só que quando ele está no denominador, a gente pode jogar ele para o numerador, mudando o sinal do expoente. Então a gente tem o e na integral de p de x dx, né, positivo, vezes a f de x. Isso aqui em dx, ok? Então esse daqui é esse termo aberto. Aí a gente vai somar com mais o c1, e aqui a gente vai ter o e na menos integral de p de x dx. Então olha só, essa daqui é exatamente a solução que eu apresentei ali no início da aula, que a gente obteve pelo método do fator integrante. Só que agora a gente usa o método da variação dos parâmetros e obtém exatamente a mesma solução, ok? Então, isso daqui é a base do que a gente vai utilizar para resolver EDOs de segunda ordem agora, beleza? A gente vai considerar uma solução da equação complementar homogênea, e aí a gente vai procurar um fator integrante, um parâmetro variável que nos permita uma solução da parte, uma solução particular da parte não homogênea. Vamos lá então, agora para as equações de segunda ordem. Quando a gente olha para as equações de segunda ordem, a gente já tem derivada segunda. A gente ainda está olhando para as equações lineares, ok? O formato de uma equação de segunda ordem linear, ela é assim, é uma função vezes a derivada segunda, mais uma função vezes a derivada primeira, mais outra função vezes a derivada zero, né, que é a própria solução y, igual agora uma g que é não homogênea. O que a gente vai fazer, para a gente simplificar um pouco, né, é dividir tudo por A2 e a gente fica com a equação nesse formato aqui, ó. Derivada segunda vezes uma p de x vezes a derivada primeira mais uma q de x vezes o y. Isso daqui é novidade, né? Em comparação com a de primeira ordem, a gente não teria essa segunda função aqui. Igual a uma não homogeneidade, dado que agora a gente chamou de g, tá? Então, o detalhe é o seguinte, a gente sabe que ela é de segunda ordem, ela tem que ter um conjunto de duas soluções para homogênea complementar. Se a gente pensar na homogênea complementar, ela vai ter pelo menos um y1 e um y2 que satisfazem essa equação. A gente já viu como resolver isso quando o p e o q são constantes. Aí a gente tem a equação auxiliar, e é bem simples, a gente sabe como resolver. O fato é que, então a gente sabe que existe um y1 que satisfaz essa equação igual a zero, existe um y2 que também satisfaz essa equação igual a zero. Então a solução complementar da homogênea, que é associada a essa nossa EDO, que a gente quer resolver, ela é do tipo C1 vezes um Y1 mais um C2 vezes um Y2, ok? Se essas funções aqui elas não são constantes, a gente ainda não sabe resolver. Mas o método de variação dos parâmetros a gente consegue aplicar, pelo menos na primeira parte, mesmo quando eles são variáveis. Depois a gente vai ver que para a gente chegar de fato na solução, a gente vai ter que apelar para os coeficientes constantes. Mas tudo bem. O que a gente está fazendo aqui então é utilizando a mesma ideia que a gente aplicou na de primeira ordem. A gente vai buscar soluções, uma solução particular para essa equação não homogênea, do tipo, exatamente como a gente fez aqui, só que em vez dos parâmetros serem constantes, a gente vai fazer eles como funções. Tá? Então aqui, por isso que a gente chama do método de variação dos parâmetros. E aqui a gente tem duas funções para determinar, U1 e um U2. Aqui que vem o grande trabalho, como é que a gente vai determinar o U1 e o U2?
Então, para a gente ver qual o 1 e o 2 que a gente vai transformar isso numa solução dessa equação, a gente vai ter que fazer a derivada primeira e a derivada segunda, tá? Só que eu já vou adiantar uma coisa. Quando a gente fizer essas derivadas, isso daqui vai ficar extremamente longo. Então, a gente já vai supor, a gente vai colocar uma imposição para simplificar a derivada primeira, aqui ó, dessa solução particular aqui, tá? Porque a gente vai ter que fazer essa simplificação, porque olha só, são dois parâmetros a determinar. Então, só uma equação não é suficiente para determinar dois parâmetros, tá? A gente sabe disso por combinação de sistemas lineares com parâmetros a determinar. Então, aqui não vai ser diferente. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos derivar essa função, notem que a gente tem regra do produto e regra do produto. Então, a gente vai fazer assim, ó, U1, né, vezes o y1' mais o u1' vezes o y1. Então, derivada do primeiro termo. Aí, agora a gente vai fazer mais o u2 vezes o y2', é o primeiro vezes derivado do segundo, mais o u2' vezes o y2. Então, derivado do primeiro vezes do segundo, tá? Onde que vai estar o truque que a gente vai impor aqui é o seguinte, vou reorganizar esses termos e a gente vai trabalhar somente com o 1 y1' mais o 2 y2'. E a gente vai pôr uma imposição, que até eu vou destacar de outra cor, eu vou pôr aqui, ó, o mais o 1 y1' y1 mais o 2' y2. Essa daqui que tem as derivadas dessas u's aqui, a gente vai fazer uma imposição de que isso daqui tem que ser igual a zero, tá? Porque a gente precisa simplificar isso daqui e também a gente vai usar isso daqui como uma das estratégias de determinar o U1 e o U2. Beleza, vamos seguir então para a derivada segunda. Daí a gente vai ter a derivada segunda, tá? Agora a gente vai derivar só o que sobra, só isso daqui. A gente tem o U1' y1', né? Mais o 1 y1 dois linhas, certo? Aí a gente segue o... Deixa eu ver, não posso me perder nas derivadas aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Beleza. Agora, aqui, mais o U2' y2', mais o U2 y2 duas linhas. Ok? Então a gente tem a derivada primeira é essa daqui e a derivada segunda é essa daqui de baixo. Então até eu vou destacar aqui, ó. Aqui a gente tem a derivada primeira e aqui a gente tem a derivada segunda. E aquela equação, a gente vai usar ela depois. Bom, agora a gente vai substituir na IDO. A gente vai substituir aqui, tá? Então como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar um monte de termos. Substituindo na IDO, a gente vai ter... Eu vou usar a caneta azul, porque a minha preta está começando a acabar a tinta, mas vamos lá. Caneta azul. Com a caneta azul a gente vai escrever aqui a derivada segunda. Vamos escrever todos esses termos, ó. U1', y1', mais U1, y1 dois linhas, mais U2', y2', mais U2, y2 duas linhas. Ok, essa é a derivada segunda. Aí a gente vai fazer mais P vezes o y'. Então eu vou fazer P vezes U1, y1' mais P, é um P de x, né? Vezes U2, y2'. Aí a gente vai pegar o Q e vai multiplicar pelo U1, y1
mais o Q multiplicado pelo U2Y2. E a gente ainda tem tudo isso daqui igual a G. A nossa G de X. Aqui. Tá, agora, olha só, a gente tem todos esses termos. A gente precisa eliminar alguma coisa. Até porque a gente tem algumas coisas aqui que nos dão indicativos de que a gente pode simplificar. Então, eu vou apagar esse lado de cá para a gente continuar a nossa conta. Eu apaguei só uma parte aqui, porque eu quero destacar porque a gente vai usar isso daqui. Certo? A gente tem o quê? O Y1. O Y, olha o que a gente tem multiplicando o U1 aqui, ó. A gente tem o U1 que multiplica, vamos procurar os termos que multiplicam o U1, né, sem a derivada. A gente tem o Y1', aliás, duas linhas. A gente tem aqui, ó, o PY1', então a gente tem mais PY1', certo? Aí a gente tem mais o QY1. Então, mais o QY1, ok? Esses são os termos com o U1. Agora a gente vai colocar mais os termos com o U2. E os termos com o U2 vão ser... Cadê aqui? A gente tem o Y2, duas linhas. Aí a gente tem mais o Y2 linha. E aí a gente tem aqui o QY2. Certo? Quem são os termos que faltaram aqui, que sobraram ainda? Tem o Y1', aliás, U1' e Y1', que é esse. Agora tem o Y2', aliás, o U2', Y2'. Tudo isso daqui igual a G de X, igual a homogeneidade, a não homogeneidade. Qual que é o detalhe aqui, ó? A gente vê que, do jeito que a gente construiu isso, a gente chega numa combinação de termos aqui, ó, que aqui, ó, quem está multiplicando o U1, a gente sabe que é igual a zero, ó. Olha só, isso aqui é igual a zero. Então aqui, a gente tem isso aqui igual a zero. E o outro também, ó. Porque o Y2 é uma solução dessa equação de segunda ordem, ok? Então o que nos resta é essa equação aqui, ó. Certo? E ainda eu vou destacar essa outra aqui, ó. O Y1, o U1' Y1 mais o U2' Y2 igual a zero, ok? Então a gente vai olhar isso daqui como um conjunto, um sistema de duas equações, tá? Que vão nos possibilitar determinar um U1 e um U2, que é o que a gente quer, tá? Então agora o que a gente vai fazer é tentar resolver esse sistema de duas equações aqui para obter o U1 e o U2, que nos dão uma solução da parte não homogênea. Então chegamos nesse sistema de equações que a gente pode identificar nele aqui que a gente tem o U1', o U1', o U2' e o U2'. Então é um sistema de duas equações com duas variáveis que é a nossa pergunta, né? A gente tem o Y e o Y', a gente está procurando esses U1 e o U2. Tá, a gente ainda não tem o U1 e o U2 propriamente ditos, mas a gente tendo a derivada deles, a gente pode integrar para obter eles. A gente vai ver que existe uma forma de resolver esse sistema utilizando os determinantes da regra de Cramer, tá? Então, eu só vou dar uma lembradinha. O que acontece? Imagine que a gente tem um sistema do tipo assim, ó, A11 vezes um X1. Aí a gente tem um A21 vezes um X2. Aí a gente tem, aliás, isso daqui vezes o X1 aqui mais A12 vezes o X2 mais até a gente ter um A1N vezes o Xn igual a um B
1. Então a gente tem um sistema de n incógnitas e uma equação. Então a gente precisa de n equações. Aí a gente vai ter, para ser solúvel, né? A gente tem o A22, x2, mais... Aí a gente vem aqui, ó, o A2n, xn, igual ao B2. Aí a gente vai adiante, chega até no AN1x1 mais AN2x2 e assim a gente vai para diante até a gente ficar com o ANN xn igual ao Bn. Esse é um sistema que ele é solúvel porque a gente tem n equações e n incógnitas. Agora, utilizando a regra de Cramer, tá? A gente pode obter a solução desse sistema da seguinte maneira. O x1 desse sistema de equações aqui, ele é igual ao determinante, que a gente vai chamar de A1, dividido pelo determinante de A. Já vamos ver quem que são esses caras aqui. E assim por diante, a gente vai ter o xn igual ao determinante AN dividido pelo determinante A. Agora, quem que é A, quem que é A1 e quem que é AN? O determinante da matriz A é o determinante da matriz. A gente vai fazer assim, ó. É a matriz dos coeficientes, certo? É a matriz onde a gente põe A11, aqui a gente põe o A21, a gente vem até o AN1, e aqui a gente segue com o A12, A22, e vai adiante até o AN2, e aqui a gente vai também até o A1N, A2N, né? Isso aqui segue até o ANN. Então, isso aqui vale para N variáveis. Tá? Aqui é mais simples porque é só 2, né? Mas aqui a regra é para N variáveis. Esse determinante aqui vai dar um número, tá? Que a gente vai pôr no denominador. Agora, quem que é o determinante AN? Tá? Aliás, o A1. Vamos ver o A1. O determinante da matriz A1, ele vai ser... A gente vai pegar essa mesma matriz, só que no lugar da coluna, eu vou fazer da iésima, determinante do iésimo x, tá? A gente vai pegar e substituir dentro da iésima coluna, então a gente vai pegar assim, ó. Eu vou fazer com o 2 aqui para ilustrar, fazer com o 2 para ilustrar, tá? O determinante é A2. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mesma coluna A1 aqui, A11, A21, segue adiante aqui até o AN1, tá? Aí aqui na segunda coluna, ou seja, na iésima coluna aqui, a gente vai substituir o B. A gente vai pôr B1, B2 e assim por diante até o BN. Para o A1, a gente substitui isso daqui na coluna 1. Para o A2, a gente põe a coluna 2. Para o A3, na coluna 3. Para o AN, na coluna N, certo? E assim a gente calcula o determinante. O resto tudo fica igual. Aqui a gente vai ter o ANN. Ok? E aí o X vai ser o determinante dessa matriz modificada dividido pelo determinante da matriz não modificada. Beleza. Agora que vocês revisaram a regra de Cramer, como que vai ser para esse caso aqui para a gente achar o 1 e o 2? Bom, então a gente vai aplicar a regra de Cramer aqui para esse sistema. Então a gente vai ter que o nosso U1', ele vai ser igual a um determinante, tá? Só que esse determinante aqui eu vou chamar de W1, tá? E vou dividir pelo W. E o U2', ele vai ser o W2 dividido pelo W, tá? Mas quem que é esse W? O W é o que a gente chama de Wronskiano,
tá? Wronskiano, que é o determinante, é o próprio é exatamente o que a gente tinha feito aqui, só que assim, ó, então o W1, que é o Wronskiano 1, ele vai ser dado pelo determinante. E aí, como que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos começar pelo W, o próprio W, né? O W, então, é o Wronskiano, onde a gente coloca os coeficientes. Então, a gente tem o y1' e o y2'. E aqui embaixo a gente tem o y1 e o y2. E tiro o determinante disso. Então, isso daqui é o Wronskiano. A gente vai pegar a solução 1, a solução 2, a derivada da solução 1 e a derivada da solução 2, tá? E fazer esse determinante. Até eu vou fazer uma modificação aqui, ó, que nos livros geralmente vocês vão encontrar ele assim, o contrário, tá? Porque os livros, eles vão considerar... Eu acabei escrevendo essa primeira equação e depois a outra, mas na prática não importa se a gente faz o de cima ou de baixo, ou de baixo depois o de cima, tá? Então eu estou mudando, trocando as linhas, porque quando a gente troca as linhas de um determinante, ele vai mudar o sinal, mas como a gente vai trocar do W1 e do W2 também, ele vai manter o sinal que é o correto, tá? Só estou trocando a ordem aqui, porque geralmente nos livros vocês vão encontrar assim, então se vocês quiserem verificar esse conteúdo em algum livro ou alguma dedução, ele vai estar sempre como, assim, ó, a gente vai pegar as duas soluções da complementar, tá? E aí a gente vai fazer as derivadas delas aqui, e vai colocar e fazer esse determinante, beleza? Agora, o W1, a gente vai substituir no lugar da primeira linha, a gente vai colocar essa matriz, o que está depois da igualdade, só que invertido, né? Então, olha só, a segunda linha fica igual, é o y2, y2'. Para achar o W1, a segunda linha fica igual. O que muda é a primeira linha, aliás, coluna. Primeira coluna, nossa, estou falando o contrário aqui. A gente vai ter aqui o 0 e o g de x. Então, a função que é a não homogeneidade vai aparecer aqui, certo? E o W2, tá? Ele vai ser... Agora, a gente mantém a primeira coluna, tá? Eu não sei nem quantas vezes eu falei isso errado. O y1, aí depois o y1' aqui, e aí a gente põe essa coluna aqui no lugar da segunda coluna. Então, a gente vai pôr o 0 e o g de x, ok? E assim, a gente tem os nossos U1 e U2. Aí, claro, a gente vai ter que fazer a integral. O U1 vai ser a integral do U1' em dx, certo? E aí, o U2 vai ser a integral do U2' em dx. E a solução, né, o y final, a solução geral, né, ela vai ser, a gente tem a parte particular, aliás, a parte complementar da homogênea associada, que vai ser C1 y1 mais C2 y2. Essa daqui é o y que a gente está chamando de YH, que é complementar da homogênea. E aí a gente vai ter mais o U1 y1 mais o U2 y2. Então é o mesmo y1 y2, o que muda é que aqui são constantes e aqui são as funções que a gente obtém por esse processo aqui, tá? Então aqui está basicamente o resumo da coisa. A gente vai ter que determinar os y's, as derivadas, faz esses determinantes e aí eles já vão nos dar o y1 e y2 aqui por esses Wronskianos, ok? E aqui a gente tem a solução da não homogeneidade, né? Notem que aqui esse sistema esse método dos coeficientes dos parâmetros variáveis, né, dos coeficientes variáveis, ele é independente de a gente ter coeficientes constantes, tá?
esse método aqui, para não homogeneidade, se a gente tem a solução y1 e y2, a gente acha uma solução particular para não homogênea, tá? É muito bom esse método para isso. Porém, até agora no nosso curso, a gente só sabe achar esse y1 e y2 quando os coeficientes são constantes, tá? Depois, mais adiante, a gente até vai ver alguma outra forma de obter quando eles não são constantes. Mas, a princípio, já é um grande passo que a gente deu desenvolvendo esse sistema aqui. A gente vai ver agora alguns exemplos de aplicação desse método para ver que a dedução é super trabalhosa e tal, mas na prática a gente consegue achar a solução sem tanto trabalho assim, beleza? Agora a gente tem essa equação diferencial para resolver e a gente vê que ela é não homogênea. A gente tem uma não homogeneidade aqui que é x mais 1 multiplica e na 2x. Se a gente usasse o método da aula anterior, que é o método da superposição, a gente ia tentar soluções, né, com uma função desse tipo, tá? Mas nesse método, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar a homogênea associada, então a gente vai primeiro procurar a equação complementar, né? Então a gente tem a EDO complementar. E essa é a homogênea associada. Então a gente tem y2 linhas menos 4y' mais 4y igual a zero. Aí para resolver isso daqui, a gente vai usar a equação auxiliar. Que a gente vai ter o m ao quadrado menos 4m mais 4 igual a zero. Se a gente olhar esse caso aqui particular, a gente pode completar quadrados, né? A gente pode ter o m menos 2 ao quadrado, igual a zero, tá? Então, nesse caso, a gente tem o m igual a 2. Tem duas soluções iguais com m igual a 2. Então, a solução da homogênea complementar, ela ficaria um C1 vezes o e na 2x. E aí a gente vai pegar o mais o C2 x e na 2x, que a gente já viu que é assim que a gente encontra a solução da homogênea. Ok, então aqui a gente identifica o y1, que a gente vai utilizar no método para achar a solução da não homogênea, como sendo e na 2x. E o y2 como sendo x e na 2x. Ok? Agora a gente vai encontrar a solução da parte não homogênea, né, a solução particular, como sendo um U1 vezes o E na 2x, mais um U2 vezes o X E na 2x. E como é que a gente vai achar o U1 e o U2? Bom, a gente vai primeiro achar o U1 linha como sendo o Wronskiano 1 sobre o Wronskiano. E o U2 linha, aliás, vamos primeiro fazer esse daqui já, né? Depois a gente faz o U2. Então primeiro achamos o U1 linha. Quem que são esses Wronskianos? Tá? Então o W1 aqui a gente vai pôr no lugar da primeira linha, da primeira coluna, a gente vai colocar 0 e embaixo a gente vai colocar a G, que é o x mais 1 vezes e na 2x. Tá? E a segunda coluna aqui, a gente vai colocar o y2. Até seria interessante a gente ter começado com o w, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, é o y2, que é o x e na 2x. E quem que vai ser aqui embaixo é a derivada desse cara aqui. Então a derivada dele vai ser 2x e na 2x mais o e na 2x. Tá? Que é a derivada do segundo, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Ok? Então a gente tem que fazer esse Wronskiano aqui. Que a gente vai fazer aqui, ó, esse determinante, a gente vai ter na diagonal principal, a gente tem 0, na diagonal secundária,
a gente tem xe na 2x vezes o x mais 1 e na 2x. Então a gente vai ter x vezes, aliás é menos, né, porque é diagonal secundária, x mais 1 e na 4x. Então esse é o W1, ok? Esse é o W1. A gente vai precisar encontrar o W, que é o Wronskiano. Então o W a gente vai usar no U2 também. Ele vai ser o E na 2x e aqui o x e na 2x. Aí a derivada desse é o próprio e na 2x, aliás é o 2e na 2x, e a derivada desse daqui é isso que a gente já derivou, 2x e na 2x mais e na 2x. Aí a gente vai fazer esse determinante aqui, ó, na diagonal principal, a gente vai ter o 2x mais 1 e na 2x vezes e na 2x fica e na 4x. Esse é o produto na diagonal principal. Agora, menos, na diagonal secundária, a gente vai ter 2x e na 4x. Ok? Então, esse daqui é o Wronskiano. E aí, a gente tem como achar. Aí, a gente também pode fazer o W2, né? Para achar o U2, linha. Agora, o W2, a gente vai ter essa primeira coluna aqui é igual, é o E na 2x, 2E na 2x. E na segunda coluna aqui, a gente vai substituir por 0 e x mais 1 vezes E na 2x. Agora, a gente faz aqui a diagonal principal, a gente vai ter o x mais 1 e na 4x e na diagonal secundária é 0. Então esse daqui é o W2. Então a gente já tem, ó, então eu vou destacar. A gente tem o U1 linha e o U2 linha. A gente tem o W1. A gente tem aqui o W e aqui o W2. Então a gente tem como encontrar esses caras aqui. Tá, eu vou apagar aqui para a gente continuar essa conta agora. Então, em resumo, a gente tem aqui, ó, o nosso W, né? Até aqui a gente pode reorganizar esses termos porque a gente tem o E na 4x e aqui a gente tem 2x e menos 2x, então a gente vai eliminar esses caras aqui, ó, e vai ficar só com E na 4x, tá? Então, em resumo, o nosso W é E na 4x, o W1 ele é o menos x, x mais 1, E na 4x, e o W2, ele vai ser o x mais 1 e na 4x. Agora, a gente tem o nosso U1 linha, ele é o W1 sobre o W. Então, ele é menos x, x mais 1 e na 4x dividido por e na 4x. Ok? Então, a gente tem como eliminar esses aqui, ó, e ficamos só com menos x ao quadrado menos x. Isso daqui é super simples de integrar, né? Então a gente tem que o U1 ele vai ser a integral de menos x ao quadrado menos x em dx, que é igual a menos x ao cubo sobre 3 e menos x ao quadrado sobre 2. E tá aqui o nosso U1, viu? Não é tão difícil assim. A gente vai ver mais exemplos, ver que com a prática isso fica bem simples. Então o U2 linha, ele vai ser o x mais 1 e na 4x dividido por e na 4x. Aí a gente vai eliminar esses caras aqui e a gente fica com x mais 1. Essa é a derivada. Então o próprio U2 vai ser a integral de x mais 1 dx, que é bem simples. Isso aqui é x ao quadrado sobre 2 mais x. Ok? Então, olha só, a gente já encontrou o U1 e o U2. Agora vamos organizar isso daqui na solução da nossa equação.
Então aqui a solução geral do nosso sistema, né? Ele vai ser a solução complementar da parte homogênea, que a gente viu que é C1 e na 2x, mais um C2x e na 2x. Agora, quando a gente pega a solução particular da não homogênea, ela fica o U1, que é menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, tá? Isso aqui vezes o e na 2x. E aí a gente vai ter o U2, que fica mais x ao quadrado sobre 2, mais x. Tudo isso daqui vezes x e na 2x. Só que olha o detalhe, aqui a gente pode trabalhar esses termos aqui e simplificar isso tudo. Porque a gente vai ter o e na 2x em todos os termos, né? Então a gente tem menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho mais x ao cubo sobre 2, certo? E aqui mais x ao quadrado. Tudo isso, né, eu coloquei termo a termo aqui. Quando a gente vai juntar esses termos, a gente vai ficar com o y da parte não homogênea como sendo, se a gente faz essa soma aqui, a gente vai ficar com x ao cubo sobre 6 mais x ao quadrado sobre 2. Tá? A gente tira o mínimo aqui do que tem ao cubo, né? 1 meio menos 1 terço dá 1 sexto. E 1 menos 1 meio dá 1 meio. Isso daqui vezes o e na 2x. Ok? Então olha só. A nossa solução geral, né, vai ser a solução complementar somada com a solução particular. Então ela vai ser assim, ó. A solução geral vai ser C1 e na 2x mais C2 C e na 2x. Aí mais, então aqui é x e na 2x, mais x ao cubo sobre 6 mais x ao quadrado sobre 2 e na 2x. E essa aqui é a nossa solução geral para aquela equação. Então está resolvida a nossa equação diferencial não homogênea, com os coeficientes constantes, certo? Com os coeficientes variáveis a gente ainda não viu. Vamos ver mais um exemplo de equação não homogênea que a gente consegue resolver. Vamos resolver essa outra equação. Essa aqui é bem interessante porque ela é uma equação que é 4 derivado segundo de y mais 36y igual a uma cossecante de 3x. Com o método da aula passada, da superposição, a gente não conseguia resolver coisas desse tipo, não homogeneidades como cossecante. E dessa vez a gente pode. Só que para resolver, utilizar o método, a gente precisa escrever a equação na forma na forma padrão, que ela é assim, ó, a gente tem que dividir tudo por 4. A gente vai dividir tudo por 4 e a gente vai ter a equação y2' mais 9y igual a 1/4 da cossecante de 3x, ok? Daí a gente vai procurar a solução primeiro da complementar, né? Então a gente vai procurar a solução da equação complementar, que é y2' mais 9y igual a 0, tá? E essa solução a gente vai fazer a partir da equação auxiliar, né? Isso daqui vocês já conhecem bem. M ao quadrado mais 9 igual a 0. Olha, a gente não tem a derivada primeira, então não tem o m, né? Daqui a gente vai ter que o m ele vai ser mais ou menos 3i, ok? Então a gente tem duas soluções complexas conjugadas, sendo que o alfa é igual a 0 e o beta é igual a 3. Então a nossa solução particular, aliás, complementar da parte homogênea, ela vai ficar um C1 vezes um cosseno de 3x.
mais um C2 vezes um seno de 3x. Ok? Então, eu vou destacar aqui a nossa solução. E daqui a gente vai tirar o y1 igual a cosseno de 3x e o y2 igual a seno de 3x. E a gente vai procurar a solução da parte não homogênea, tá? Então, uma solução particular da não homogênea como sendo um U1 vezes o cosseno de 3x mais um U2 vezes o seno de 3x. E aí, para isso, a gente vai ter que determinar o Wronskiano. Esse Wronskiano, ele vai ser o Wronskiano geral da combinação entre as funções cosseno de 3x e seno de 3x. Essa daqui é uma notação que a gente pode escrever para o Wronskiano geral, o Wronskiano ele vai ser sempre o determinante. Aí a gente vai colocar as duas funções, que é o cosseno de 3x e aqui o seno de 3x, e embaixo, na segunda linha, a gente põe as derivadas dessas funções aqui. Tá? Então, por isso que a gente pode dizer que é o Wronskiano dessas duas funções, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, a derivada do cosseno de 3x vai ser menos 3 seno de 3x, e aqui 3 cosseno de 3x, ok? Agora, como é que vai ficar esse determinante aqui? A gente vai ter o cosseno, vai ter 3 cosseno ao quadrado, eu vou escrever aqui, ó, 3 vezes o cosseno ao quadrado de 3x, e aqui menos, só que com esse menos vai ficar mais, 3 vezes o seno ao quadrado de 3x. Aqui é muito bom porque a gente sabe que o cosseno, a gente pode pôr esse 3 aqui em evidência, né? Eu posso colocar o 3 aqui. E a gente sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, se os dois têm o mesmo argumento, isso daqui dá 1. Então o nosso Wronskiano vai ser simplesmente 3. Né? Então é bem simples. Aí a gente vai fazer o W1, no qual a gente vai substituir a primeira coluna por 0 e aqui embaixo 1/4 da cossecante. Só que lembrando que aqui 1/4 da cossecante de 3x, certo? E aqui a segunda coluna vai ficar igual, seno de 3x e 3 cosseno de 3x. Agora olha só, o diagonal principal vai dar 0, a diagonal secundária vai ser menos 1/4, né, do seno, só que a cossecante ela é 1 sobre o seno, certo? Então a gente vai ter o seno de 3x vezes o 1 sobre o seno de 3x, que é a cossecante, certo? Lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno, tá? Então aqui, ó, isso daqui vai dar 1. Então, isso vai ser simplesmente menos 1/4, o W1. Aí o W2, a gente vai ter a primeira coluna, que é o cosseno de 3x, aqui menos 3 seno de 3x, e aqui essa primeira coluna aqui, que é 0, e a função g, né? 1/4 do cossecante de 3x. Aí agora a diagonal secundária é 0, mas a diagonal principal a gente vai ter 1/4 do cosseno de 3x dividido pelo seno de 3x, ok? Então aqui estão os Wronskianos. Beleza, a gente ainda precisa determinar os U's, né? Lembrando que o U1, linha, ele vai ser o W1, que é menos 1/4, dividido, né? Até deixa eu escrever isso aqui.
vai ser o W1 sobre o W, né? Então vai ser menos 1/4 dividido por 3. Então o 1 fica bem simples. Ele é uma constante. Ele vai ficar menos 1/12. Ok? Agora, o 2... eu vou fazer mais apertadinho aqui, que daí cabe tudo aqui. A gente tem os aqui, menos 1/12. Agora vamos fazer o U2 linha. Ele vai ser o W2 sobre o W. Então a gente vai ter... a gente vai pegar esse W2 e dividir por 3. Então a gente vai ter 1 sobre 12 do cosseno de 3x sobre o seno de 3x. Tá? Então, agora olha só. Eu vou apagar esse lado de cá para continuar essa conta, mas a gente já tem então a parte homogênea e já estamos chegando, precisamos integrar isso aqui para chegar na parte não homogênea. Então a gente segue aqui, ó, o nosso U1 ele vai ser a integral de 1/12 dx, que é simplesmente 1 sobre 12 de x, ou x sobre 12, né? E o U2 ele vai ser a integral de 1/12 do cosseno sobre o seno, é a cotangente, né? A cotangente de 3x. A tangente é o seno pelo cosseno, então a gente tem a cotangente. Agora, em dx aqui. Agora, esse U2, essa integral, ela vai ficar, vocês vão poder verificar, vai ficar 1 sobre 36 avos do ln do módulo do seno de 3x. Ok? Então, aí você pode verificar essa integral aqui. No final, então, a gente vai ter o y da parte não homogênea, que é a solução particular, que é o U1, que é 1/12 de x vezes o cosseno de 3x, mais o U2, que é 1 sobre 36 avos do ln do módulo do seno de 3x vezes o seno de 3x. Então aqui é a solução da parte não homogênea. E lembrando aqui, eu não vou escrever, eu não sei se eu posso escrever tudo, vou escrever aqui então a solução geral. A solução geral, ela vai ficar o y de x, né, a solução daquela equação ali, ela vai ser o C1 cosseno de 3x, né? Então C1 cosseno de 3x mais o C2 seno de 3x. Essa aqui é a parte complementar. Aí a gente tem mais a gente tem x sobre 12 cosseno de 3x mais 36 avos do ln do módulo do seno de 3x vezes o seno de 3x. E está aqui a solução da nossa equação diferencial não homogênea, certo? Então, não que seja totalmente simples, mas o método é totalmente possível. Depois que entendeu a lógica dos Wronskianos aqui, a gente consegue encontrar as soluções a solução para a parte não homogênea, e aí a gente tem a solução geral. Okay? Essa equação que a gente tem aqui, notem que é mais uma não homogeneidade que não poderia ser resolvida pelo método da superposição, e a gente vai resolver, ou pelo menos propor uma solução para essa equação utilizando a variação dos parâmetros. Então a gente sempre vai começar resolvendo o y2' menos y igual a zero, né, que é a homogênea, a solução complementar, né? E aqui a gente vai ter a auxiliar como sendo m ao quadrado menos 1 igual a zero. Aqui a gente vai ter o m como sendo mais ou menos 1. Então a nossa solução particular da homogênea, aliás, a solução complementar da homogênea,
ela vai ser um C1e na x mais um C2e na menos x. Beleza, agora a gente tem essas duas funções, o e na x e o e na menos x, elas vão fazer parte do nosso Wronskiano. Então a gente vai procurar a particular para nossa g de x sendo 1 sobre x. Para encontrar essa solução particular, a gente vai ter que começar resolvendo o Wronskiano de e na x e e na menos x. E esse Wronskiano vai ser o próprio e na x, e na menos x e as suas derivadas, que aqui fica e na x e menos e na menos x. Agora, esse Wronskiano aqui, a gente vai resolver, ele vai ficar e na x vezes e na menos x, isso daqui vai dar 1, com o menos, então fica menos 1. E aqui a gente vai ter e na x vezes e na menos x dá 1, com o menos vai dar menos 1 também. Então a gente tem aqui menos 2, certo? Agora, se a gente vai fazer o W1, a gente vai ter o determinante de 0 e embaixo aqui a função, que é 1 sobre x, e aqui o e na x menos e na menos x. E na menos x e o menos e na menos x, que é a derivada. Aqui então a gente vai ter a diagonal principal é 0, diagonal secundária a gente vai ter menos e na menos x sobre x, ok? E o W2 vai ser o determinante do e na x e na menos x, e aqui 0 e 1 sobre x. Agora a gente só tem a diagonal principal, que é o e na x sobre x. Então, aqui a gente vai ter o nosso u', ele vai ser o W1 sobre W, que vai ser o menos, menos com menos vai dar mais, né? Então a gente vai ter 1 meio de e na menos x sobre x, ok? E o U2', que é o W2 sobre o W, então o W é menos 2, então a gente tem menos 1 meio de e na menos x, aliás, e na x sobre x, ok? Só que aqui tem um detalhe, né? Quando a gente for encontrar o U1, a gente vai fazer a integral, né? A gente vai ter 1 meio da integral de e na menos x sobre x dx. Só que essa integral a gente não consegue escrever ela em termos de funções elementares. A gente vai ter que integrar ela de 1x, a gente vai ter que integrar ela com uma variável, mudar a variável para uma variável de integração, porque a integral não muda, e vamos integrar desde um x0 até um x, tá? Porque a gente tem que excluir o t igual a 0 daqui, certo? Então tem que tomar cuidado com o domínio dessa função. E aí a gente tem o U2, a gente vai fazer a mesma coisa, menos 1 meio, a integral de x0 até x, e eu vou substituir por uma integral em t, poderia ser em qualquer variável, né? Porque ela é só uma variável de integração, dt, e a integral é a mesma, ela vai ser uma função de x aqui, tá? E a gente vai deixar a solução em termos dessas integrais aqui, ok? Então, em resumo, o nosso y da parte não homogênea vai ser o e na x, tá? Que multiplica todo esse u1. Então eu vou ter aqui, ó, e na x sobre 2, que é esse 2 aqui, e eu vou colocar a integral de x0 até x, e na t sobre t, dt. Aqui é menos t, né? Mas, aí a gente vai pôr aqui, na verdade eu vou pôr menos, por causa do sinal negativo, o e na menos x sobre 2, integral de x0 até x, do e na t sobre t, dt. Ok? E essa é a solução da particular, a solução particular
da não homogênea, que é a solução complementar da homogênea. Então a solução geral da equação vai ficar o y igual ao y complementar somado com o y particular. A gente vai ter C1e na x mais C2 e na menos x mais e na x sobre 2, ou 1 meio de e na x, integral de x0 até x do e na menos t sobre t dt, e aí menos o e na menos x sobre 2, integral de x0 até x e na t sobre t dt. Tá? E isso quando a gente vai ter que ter um intervalo que o t seja integrado, né, entre x0 e x, aqui, desde que a gente exclua o x0 igual a zero, ou seja, a origem, excluindo x0 igual a zero, ok? Então, aqui, com esse exemplo a gente encerra. Eu acho que já deu para entender bem o método de resolução quando há a não homogeneidade utilizando a variação de parâmetros. Esse método a gente consegue facilmente estender ele para ordens superiores, porque aí a gente vai ter simplesmente outros, em vez de o 1 e o 2, a gente vai ter o 1, o 2, o 3 e o 4, porque para ordens superiores a gente vai ter y1, y2, y3, y4 e assim por diante, né? É só a gente conseguir determinar uma solução para homogênea que o método vai se aplicar para a gente encontrar uma solução particular da não homogeneidade, ok? Então, esse método super poderoso, bem interessante, que agora vocês já têm no know-how de vocês para resolver equações diferenciais ordinárias não homogêneas. Então hoje a gente estudou o método da variação de parâmetros. Na próxima aula vamos estudar equações de Cauchy-Euler. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que puder ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Um abraço para vocês. Até mais.